Oi, Vlog 99. Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 99 deste blog. E eu separei 3 livros para ler neste vlog e o primeiro é Clube dos Corações Remendados, da Susan Wiggs. Eu já li, eu acho que 4 livros da Susan Wiggs, eu amei os 4, então a expectativa é que seja mais um livro que vai aquecer meu coração. O que eu sei sobre esse livro? Nada. Na sequência, lerei Happy Place, da Emily Henry. Eu acho que este é o 7º livro em inglês que eu lerei este ano. Esse livro já tem em português, Lugar Feliz. Estão falando que esse é o melhor livro da Emily Henry. Eu amei todos os livros que eu li dela, então a expectativa também está alta para este livro aqui. E para encerrar o vlog, mais uma leitura em inglês. Eu lerei Us Against You, do Frederick Backman. Este é o 2º livro da trilogia Bertal. Bertal se tornou um favorito da vida para mim. E eu só descobri que era uma trilogia depois de ter concluído, porque a história de Bertal se encerra muito bem naquele livro. Depois que eu descobri, quis ler rapidamente. Então, esse é o 2º livro. Espero gostar bastante. A expectativa está altíssima. Enfim, essas são as leituras que farei neste vlog. Espero que você fique comigo até o final e espero que você goste. Oiê! Esta blogueira que conversa com vocês está com frio. Tá fazendo 13 graus em São Paulo. Então, se eu reclamei do calor, não lembro. Agora eu quero reclamar do frio. É isso. Comecei a ler Clube de Costura dos Corações Remendados, da Susan Wiggs. E o título desse livro, ele me remete diretamente a uma música que eu amo, que chama Coração Roto, de um cantor que eu adoro, que chama Tommy Torres. E no show dele, quando ele vai executar essa canção, ele abre assim. Esta canción se la quiero dedicar a ese club de corazones rotos y remendados. Por isso, eu lembrei diretamente desse livro. Inclusive, eu acho que o título desse livro me chamou a atenção por causa dessa música, que eu adoro. Mas eu ia querer ler de qualquer jeito, porque eu sou fãzinha da Susan Wiggs. Vamos lá. Sobre o que fala sobre esse livro? Aqui a gente tem a Caroline. A Caroline, ela é uma estilista, uma designer. Ela faz peças de roupas muito interessantes. Mas antes da gente descobrir quem ela é, o que ela faz da vida, o livro abre com ela chegando na cidade natal dela. Assim que ela chega nessa cidade, ela reencontra um conhecido do passado e ela tá com 2 crianças e ele pergunta se são seus filhos e ela responde que sim. Corta, volta para anos antes desse evento e a gente encontra a Caroline em Nova York sendo uma estilista de uma grife. Ela é uma estilista independente que trabalha para uma grife pequena, só que ela tem um conceito de moda muito interessante. Ela desenha roupas e ela confecciona roupas para mulheres, e essas roupas elas podem se transformar em outras coisas. Além do material, do tecido ser sustentável, vir de plantio de algodão, enfim, sustentável, essas roupas, por exemplo, uma túnica vai depois se transformar num slim, onde você vai carregar o seu bebê, ou a roupa, o vestido de uma mulher depois vai se transformar numa peça de amamentação. Então, são peças que se convertem em outras peças e traz aquele conceito de que você não precisa ficar comprando um monte de roupa, você não precisa ficar reformando e refazendo o seu guarda-roupa. As peças que você compra, elas são coringas para todas as situações. Esse é o conceito dela enquanto estilista de moda. Muito bem. Ela trabalha com uma modelo, Angelique, alguma coisa assim. Essa moça, ela é do Haiti e ela foi para os Estados Unidos. Ela tem 2 filhos e aparentemente essa moça ela vive uma situação de um relacionamento abusivo
com violência física. E acontece que logo nas primeiras páginas essa moça morre. E então a Caroline vai cuidar das crianças. Acontece que a Caroline, ela é uma mulher que ela não pretendia ter filhos. Não estava dentro dos planos dela. Ela, inclusive, abriu mão de alguns relacionamentos em função dessa decisão particular dela. Então, ela se vê nesse momento em que ela precisa ser a responsável legal daquelas duas crianças. O menino, o Flick, tem 6 e a Ed, que é a menina, tem 5. E acontece uma outra coisa bem no começo do livro também. Ela, sendo essa estilista, essa designer, é muito conceitual, ela produz peças muito com uma assinatura muito própria. Ela é plagiada por uma grife de alta costura muito famosa. E aí, naquele embate de provar que é dela e que não é dela, ela acaba perdendo o emprego, perdendo o trabalho. E aí é por isso que ela acaba voltando para a cidade com as crianças. Isso tudo, gente, se dá em 50 páginas, tá? Não dei aqui nenhum spoiler, não dei nenhuma revelação absurda. Isso se dá tudo no começo do livro. E aí, então eu acredito que o livro vai se desenvolver com esse retorno para a cidade e com ela se adaptar à vida com aquelas crianças. Eu cheguei na página 128 e essas 128 páginas foram extremamente fluidas. Do primeiro parágrafo até o momento em que eu parei para fazer essa atualização, eu fui tragada para a história. Essa autora, ela tem um poder de nos envolver, de fazer a gente se preocupar com os personagens de um jeito que você se joga ali dentro dessa história e você quer saber como que aquilo vai terminar. Enfim, tô gostando bastante. Ali, nesse retorno da cidade, ela vai tentar fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Ela vai morar ali com os pais. Ela retorna para casa dos pais dela, mas ela tem que ajudar no sustento, porque ela tá com 2 crianças. Então ela vai ali começar a desenvolver um clube de costura com algumas mulheres. E aí ela começa a ouvir algumas histórias de mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Então ela vai tentar ser um apoio, vai tentar ser uma ponte para que essas mulheres tenham um apoio jurídico, financeiro, que elas possam empreender, enfim. Ela vai tentar fazer esse meio de campo num processo, gente, de culpa também, porque ela se sente culpada de não ter percebido que a amiga dela estava num relacionamento assim e ter culminado até no fim da vida da amiga dela. Enfim, é nesse ponto que eu cheguei. Eu tô muito envolvida, eu estou gostando muito dessa protagonista. Caroline é uma mulher muito, muito comum no sentido de erros, de acertos, de sentir culpa, de ter as suas decisões muito íntimas e fortes para si, ter essas decisões questionadas. E tô adorando o jeito que ela tá se envolvendo com as crianças, tá preocupada com o desenvolvimento dessas crianças. Enfim, tô gostando bastante. Aquele clima de cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe a vida de todo mundo. Existe um reencontro com um amor do passado, só que este amor, ele está casado com uma outra pessoa. Enfim, esses desenvolvimentos, assim. Estou gostando bastante. Enfim, volto amanhã para contar como que anda. Ya estuvo bueno, está decidido, pues yo no nací para sufrido. Había escuchado de un gurú muy sabio, de algunas 96 vidas, y sin pensarlo 20 horas más tarde, Mauro aterrizó en la India y subió, la montaña más alta subió, y cuando el viejo la cara le vio, lo interrumpió antes de que hablara. Le dijo: para el café está el azúcar, para el pan la mantequilla, para crecer es la vida, para amarrarte en la culpa, para protegerte está el miedo y para equivocarte hazle caso. Para el ateo está su mente, para el...
Oiê, tô no mesmo lugar da última atualização, mas hoje são 2 dias depois e eu terminei de ler O Clube de Costura dos Corações Remendados, da Susan Wiggs, e eu gostei muito, muito, muito. Aqui a gente tem uma personagem, uma protagonista mulher, que não passou por relações de violência, que não passou por relações tóxicas, abusivas, mas que se sente culpada porque não percebeu que uma de suas amigas estava passando por uma situação dessa. E em função disso, dela não perceber e se sentir culpada, ela decide se aliar à causa. Ela decide ser uma agente do fim desse tipo de relação, ou pelo menos ajudar, né? Então ela volta para sua cidade natal em função de desapontamentos profissionais também. Ela volta para sua cidade natal com os 2 filhos da sua amiga que faleceu, e ali ela começa um clube de costura que vai acolher mulheres que sofrem esse tipo de relação, e ali elas vão trocar experiências e vão se ajudar. Acontece que a Caroline, quando ela volta para essa cidade, ela também reencontra o seu primeiro amor. O seu primeiro amor está casado com quem era sua melhor amiga. Essa amizade não acabou em função desse triângulo amoroso. Na verdade, esse homem, ele nunca soube que a Caroline era apaixonada por ele. Essa amiga nunca soube que ela era apaixonada por ele. Então, quando eles dois se casam, eles já estão separados. A amizade, a vida já levou essas pessoas para objetivos distintos. A Caroline se afastou muito dos dois e os dois acabam se envolvendo e se casando, e sem que ninguém saiba que a Caroline era apaixonada por ele. Então, quando ela volta para essa cidade, ela reencontra o Will e ela reencontra a Sierra, que é esse casal. E em nenhum momento a Caroline e a Sierra têm algum tipo de rivalidade feminina. Elas amaram o mesmo homem, mas isso não é uma questão para as duas, até porque a Sierra ignora esse fato, né? Mas a Sierra, ela sendo muito diferente da Caroline, ela tem uma visão de mundo, de perspectiva muito diferente, ainda assim, ela também se torna uma aliada desse clube de costura, e eu achei isso muito legal. Eu tava com medo de ter esse tipo de rivalidade, de ter... Mas não, a gente tem 2 mulheres que se ajudam, que se juntam ali para ajudar outras mulheres. O livro, ele caminha sobre isso, ele caminha sobre o fato da Caroline se tornar mãe do dia para a noite de 2 crianças, uma de 5, outra de 6 anos, de lidar com o luto do amigo, da amiga, de ajudar aquelas 2 crianças a passar pelo luto da mãe. Esse livro vai ter esse toque de romance, esse reencontro com o Will, mas o fio condutor de toda essa narrativa é a reflexão sobre as relações tóxicas, sobre os abusos, sobre o machismo. E num dado momento a gente percebe que sim, toda mulher já passou por um tipo de assédio, de abuso, de relação tóxica. Em algum momento, uma mulher teve os seus anseios silenciados em função de um homem, em função de uma relação que não era saudável. E a autora, ela conduz isso muito bem durante todo o livro. Eu achei que o final foi um pouco corrido, porque aí a autora tentou resolver aquela questão do plágio dela, elucidar a morte da amiga, resolver a questão amorosa, dar um sucesso e um desenvolvimento mais profundo para o clube. Então, foram várias coisas que culminaram no mesmo momento e o final acabou sendo um pouco apressado. Mas não existem pontas soltas, ela consegue resolver tudo muito bem. Eu achei o livro muito gostoso de ler, muito envolvente. Enfim, um tema muito relevante, infelizmente muito atual, que foi tratado com muita seriedade aqui por uma protagonista que não viveu o tema exatamente, mas que não se isenta dele. Gostei demais. Quero ler um pedacinho aqui, um quote que eu separei e que me emocionou no momento que eu estava lendo. Diz o seguinte: você jamais estará completamente em casa de novo, pois parte do seu coração estará sempre em outro canto. Esse é o preço que se paga pela riqueza de amar e conhecer pessoas em mais de um lugar.
Enfim, amei a leitura, pretendo ler mais Susan Wiggs ainda este ano, tá bom? Essa é a atualização de agora. Eu vou começar a ler Happy Place, da Emily Henry. Estou muito animada, acho que pode ser o melhor livro da Emily que eu li até agora, sendo que todos os que eu li eu adorei. Então a expectativa está altíssima e eu espero que se confirme. Pero con todos mis años, hijo, yo nunca he encontrado paz para un corazón roto. Dentro un oído y afuera el otro, se fumaron las sabias palavras. Oi, gente, estou de home office hoje e com demandas. Tenho muita coisa para fazer. Já são 3 horas da tarde, enfim. Mas comecei a ler ontem Emily Henry com o seu Happy Place. E aqui a gente tem uma história diferentona, mas não exatamente original. Aqui a gente tem um grupo de amigos que se organizou, se conheceu ali em função da faculdade, e foi um grupo assim de pessoas diferentes, mas que conseguiram ali harmonizar o que tinham de melhor, e foi uma amizade muito bem nutrida, muito bem cuidada, foi um grupo que se cuidou, sabe? E dentro desse grupo nós temos um casal, e que eu não tô lembrando o nome agora para compartilhar com vocês, mas a gente tem ali um casal que surgiu ali desse grupo de amigos, se apaixonaram, e acontece que esse grupo de amigos foi amadurecendo, as pessoas foram fazendo escolhas pessoais, a vida adulta foi separando essas pessoas, e aí chega um momento aqui em que esse grupo ele vai se unir, vai se reunir ali pela uma última vez, quando eles conseguem alinhar todas as agendas e ter ali um tempinho juntos. E esse casal, que era um casal dentro do grupo, eles não são mais um casal. O livro começa com eles tendo terminado esse relacionamento, só que eles combinam de não contarem pra ninguém, de passarem aquele período juntos, para que o grupo não sofra pelo término deles. É isso. E aí o livro ele vai revezar capítulos da atualidade, em que eles estão mentindo para os amigos, e o passado, quando eles se conheceram, se apaixonaram. E eu acho que vai chegar um momento ali do motivo pelo qual eles terminaram. Estou amando. Eu não sei se esse se tornará um favorito da Emily Henry, mas estou muito envolvida. A gente tem uma personagem feminina muito querida, muito identificável no sentido de honesta, de boa pessoa. E o mocinho, ele é um mocinho bem padrão da Emily Henry. É muito difícil não gostar dele. Ele é muito querido também. Ele é um homem que tem um passado com o campo, com uma vida mais bucólica, mais do interior. E ele sempre gostou muito disso. E ela é uma menina que ali, esse pós-faculdade dos Estados Unidos, que parece que ele... Quando eles saem do ensino médio e vão para a faculdade, eles não vão exatamente para o curso que eles querem exercer profissionalmente. Eles vão ali para um curso comum. E depois desse curso comum, entre eles, ela decidiu por medicina, por cirurgia neurológica. Então, ela é uma mulher muito inteligente, mas muito sensível, muito querida. Eu tô com essa palavra, repetindo essa palavra, mas eu tô querendo dizer que ela é uma personagem carismática. Você gosta dela. E os dois funcionam juntos, mesmo eles mentindo para os amigos, ou quando eles estão de fato apaixonados, né, quando são os capítulos anteriores, é bom os dois juntos. Parece que os dois juntos, eles se fazem bem, e o fato de eles estarem juntos faz bem a quem está perto deles. Enfim, estou gostando bastante, o nível de inglês está bem suave, está bem gostoso. Tem uma parte aqui, um diálogo que eles têm no passado com o grupo, em que eles falam assim, o quanto você imagina um mundo evoluído. Um mundo evoluído tecnologicamente, humanamente,
Como seria este mundo? E alguém responde, seria um mundo em que os meus pensamentos seriam monetizados. Só o fato de eu pensar, eu já estaria ganhando dinheiro em função disso. E alguém responde, mas um mundo evoluído de verdade não necessitaria monetização. Aqui Emily Henry tirando seu martelo e a sua foice do bolso também. Enfim, estou gostando bastante. Acho que eu termino amanhã e volto para dizer se essa minha expectativa positiva se confirmou. Que sea de un monje al fin y al cabo, el mal de amores como el de Mauro. Muy convencido llamó a un amigo, de todos el más callejero. Seguramente una noche de aquella. Gente, eu terminei ontem de ler Happy Place da Emily Henry e gravei um take todo emocionado, com lágrima na cara, eufórica, empolgada, melancólica. Eu não sei, eu acho que eu excluí esse take, ou o universo não quer que vocês me vejam na minha pior versão física, para que vocês não se desapaixonem. Mas volto aqui a falar de Happy Place, porque esse livro é um acontecimento, esse livro é um evento. Tudo nesse livro me envolveu muito, muito, muito intensamente. O romance é muito consistente, nós temos uma protagonista muito carismática, muito querida. A gente não concorda com as atitudes dela ou com a forma como ela lida com a própria vida, mas é impossível não gostar da Harriet, porque ela é uma querida. E nós temos um protagonista masculino que é maravilhoso também, que a gente também não concorda com a forma como ele administra a própria vida, mas a gente quer um win para a gente amar de nós. Nós temos também uma relação de amizades, uma rede de amigos muito deliciosa. É o tipo de grupo que qualquer pessoa quer ter, é o tipo de amigos que a gente quer estar perto, que a gente quer correr no momento de desespero, que a gente quer celebrar vitórias. Então, essa camada do livro também é muito, muito, muito boa. E eu que gosto muito da premissa de amizade, esse livro me ganhou muito facilmente por isso. A gente tem também, gente, aprofundamento na vida dos protagonistas em relação à família, muito diferentes, muito originais. Aqui a gente tem a Harriet, que ela faz de tudo desde muito tempo para não dar trabalho para os pais. E veja bem, ela sabe que ela é amada, ela sabe que os pais são pessoas maravilhosas, mas ela também consegue ver o outro lado, ela consegue ver que o pai trabalha numa coisa que ele odeia, mas é o que garante o provimento da família. A gente vê que a Harriet percebe que a mãe abriu mão de muita coisa para que a família seja estável. E embora a irmã dela não tenha a mesma visão que ela, em momento algum a Harriet julga essa irmã, que é uma irmã que deu trabalho, que fez os pais não se orgulharem de tudo. E ela não quer ser essa pessoa, ela não quer ser uma filha que os pais não se orgulhem. Então as decisões que ela toma para a vida, até a escolha da profissão mesmo, é pautada no orgulho que os pais vão ter. Não é no que ela quer, não é na predisposição que ela tem para aquilo, enfim. Esse é o objetivo de vida dela, ser uma filha que não dá trabalho. E o Win, ele também tem um pouco disso, mas como a família dele é um pouco mais carinhosa, mais amistosa, talvez isso não seja tão explícito. Mas existe um dado momento aqui da vida do Win que ele vai ter que voltar para casa para cuidar da mãe. E embora ele ame a mãe, ame a casa e ame as atividades ali do campo, talvez não fosse uma decisão que ele tomasse naturalmente. Então a gente tem essas duas pessoas que são essencialmente boas, que são pessoas admiráveis, que são pessoas que a gente gostaria de ter no nosso círculo de amigos. A gente tem essas duas pessoas apaixonadas, que se fazem muito bem enquanto casal, mas que num dado momento precisa terminar, porque as demandas da vida, as contingências da vida adulta exigem outros posicionamentos. Então tem tudo isso aqui. Mas esse livro bateu para mim num lugar muito diferente dessas 3 esferas aqui que eu falei para vocês. Eu amei o romance, mas eu não me identifico com o romance, nunca vivi nada parecido na vida.
Eu amei a relação de amigos, embora eu tenha ótimos amigos. Meus amigos não são como os amigos aqui do livro. E eu, de longe, mas muito longe, nunca fui a filha que não dei trabalho. Mas esse livro me bateu por causa de uma personagem coadjuvante aqui. Aqui nós temos a Sabrina, que é a pessoa que organiza esse grupo, é a pessoa que faz esse grupo funcionar, é a alma, é o corpo, é o esqueleto, é o pensamento desse grupo. Então é ela que organiza as datas, que organiza os rolês, que organiza até o transporte do ir e vir de cada um. É ela que faz todo um roteiro pensando no que cada um gosta, ela não tá pensando só na visão dela. Por quê? Porque ela quer esse grupo unido, ela quer esse grupo feliz em estar um com o outro. Só que, como eu disse antes, as demandas da vida adulta vão tomando o nosso tempo, vão ocupando outras prioridades. E chega no momento que a Sabrina tá de saco cheio de tentar manter esse grupo unido. E existe um diálogo aqui em que ela fala: sou eu que procuro vocês, sou eu que dou as datas, sou eu que sugiro os lugares, vocês nunca me respondem. Eu sempre tenho que estar correndo atrás de vocês para que a gente esteja junto. E, infelizmente, eu sou a Sabrina na vida. Eu sou a pessoa que fico correndo atrás das pessoas. Não que as pessoas que eu corro atrás não gostem de mim, que eu acho que gostam, mas nunca existe uma iniciativa das outras pessoas em unir o grupo. Sempre sou eu. E isso, de fato, é muito cansativo. No meu aniversário desse ano, eu ouvi num diálogo paralelo a mim, dois convidados meus falando o seguinte: mas a gente só se vê no aniversário da Ivy. Porque essas pessoas não se procuram fora de quando eu tô chamando todo mundo pra junto. E isso me preocupa, porque talvez essas pessoas nem queiram estar juntos. E isso me entristece por saber que eu sou sempre a pessoa que está correndo atrás e que nunca é demandada, sabe? Eu nunca sou a pessoa que recebo a mensagem de: você pode encontrar a gente tal dia? O pessoal está se organizando para se encontrar tal dia? Você pode? Eu não sou a pessoa que é convidada, eu sempre sou a pessoa que estou convidando. E isso bateu para mim num lugar muito sensível, num lugar onde eu estou questionando muito os meus ciclos, os meus círculos e as pessoas que eu considero, as pessoas em que eu confio e as pessoas que eu acredito que me consideram e que confiam em mim. Então, esse livro me fez chorar intensamente por causa de uma coadjuvante. Porque a Sabrina, ela também está vivendo um momento da vida adulta muito importante. Ela está casando, ela está constituindo a sua família, ela tem um monte de coisas para administrar. E ainda assim, o grupo de amigos nunca deixou de ser uma prioridade para ela. E isso bateu fortíssimo para mim. Enfim, favorito, 5 estrelas. Esse é o meu livro favorito da Emily Henry. Eu amei muito Leitura de Verão, é um favorito. Eu amei o Nem Te Conto, eu amei o Book Lovers. Mas esse livro, ele me mostrou uma realidade que talvez eu não enxergasse de outra forma. Eu adorei, esse livro já tem no Brasil, chama-se Lugar Feliz, e todo mundo gosta dele. Eu não tô aqui falando nenhuma novidade, eu não tô dando nenhum aspecto novo sobre o livro. Ele já é um livro amado, mas se ainda não entrou na sua lista de desejos, na sua lista de leitura, entre, porque ele tem tudo, ele tem romance, tem amizade, tem reflexão, muito, muito, muito bom. E aí que eu terminei esse livro e já comecei a ler Us Against You, do Frederick Backman. É minha primeira leitura do Frederick Backman esse ano. Esse livro é o 2º volume da trilogia Bertal, que, curiosamente, não precisaria de uma sequência. Bertal, ele tem uma trama que ele se resolve nela mesma. Não existem pontas soltas. Inclusive, foi uma novidade saber que esse livro era a sequência de Bertal. Mas como Bertal se tornou um favorito para mim, era imperativo que eu lesse esse aqui. Vamos lá. Em Bertal, a gente tem uma cidade que se organizou completamente em volta de um time de hóquei. Então, o comércio, as datas especiais, as profissões, as instituições, elas se organizaram ao redor de um time de hóquei que, anos após anos, sempre
sempre foi muito bem sucedido. Então ganhou muitos campeonatos, foi para ligas internacionais, revelou atletas e já tem um tempo que esse time não ganha nada. Então o time ele foi perdendo posições, descendo divisões. E acontece que quando o livro começa, lá em Bertal, um atleta que é filho ali do time, que foi jogar fora, que se tornou um grande jogador nos Estados Unidos e no Canadá, ele volta para a cidade para ser técnico do time com a promessa de colocar esse time de volta no topo do esporte. Acontece que a estrela desse time, o jogador mais importante, o jogador mais talentoso, aquele jogador realmente que é fora da curva, muito bom mesmo. Esse jogador estupra a filha deste técnico. E aí toda a trama vai ser se o time vai ficar sem esse jogador, se ele vai ser punido enquanto criminoso que ele é, e toda uma discussão em cima dessa violência e sobre a cultura do estupro, e sobre o machismo, e sobre todas as camadas que esse tipo de crime tem sobre qualquer sociedade. Tudo se resolve lá em Bertal. E então, este livro começa com aquilo já resolvido, porém um político chega aqui na cidade e ele não só quer que o time volte a ganhar, né? Mas ele quer que a cidade se liberte um pouco desse hóquei. É sobre isso aqui. E eu já cheguei, gente, na página 183, mas esse livro, ele tem uma letra abençoada. É enorme. Então, além do livro ser muito bom, muito bem escrito, a letra é enorme, então ganha velocidade na leitura. Tá? Estou gostando muito. Desde Bertal, e esse aqui tem a mesma característica, esse livro não tem humor, os outros livros do autor são bem-humorados, Gente Ansiosa, Um Homem Chamado Ove, Brit Marie esteve aqui, todos esses livros têm uma veia cômica muito boa, muito gostosa, apesar de falarem de temas sérios. Esse aqui fala de tema sério, mas é totalmente isento de humor. É um livro sério mesmo. Espero que eu não perca esse take e a nossa próxima conversa de como que a leitura está andando. De alcohol, a ese amigazo le entró lo de poeta. Para enamorarse está París, para olvidarse Las Vegas, para arrepentirse el Vaticano, para abrigarse el invierno, para soñar el otoño y para encuerarse. Quando o cenário tá aqui, porque eu tava fazendo foto pro Instagram, vocês já sabem, né? Gente, cheguei na página 347, Dias Against You. E eu acho que eu não comentei, mas esse livro ele se passa na Suécia, no interior da Suécia, mais pro norte da Suécia, onde 80% do ano é muito frio. E quando não está muito frio, tá frio. E isso é uma característica que vai marcar algumas relações aqui neste livro. Muito bem. Aqui, o time de hóquei, que é o núcleo da cidade, ele ganha uma treinadora, a Zekel, e ela é fenomenal. Talvez a minha personagem favorita. Maravilhosa! E um personagem do livro 1, que é o Benji, que foi importante lá na trama, que é um personagem com camadas. Aqui neste livro ele vai assumir que ele é gay. E isso vai gerar toda uma intolerância dentro do time, porque jogadores de hóquei não são gays. Essas são algumas camadas do enredo, mas a gente também tem um pouco de política, aliás, um pouco não, bastante política. Existe alguém ali que está muito focado em tirar o hóquei do centro dessa cidade, que não é algo ruim, mas a forma como ele está fazendo é ruim. E aí a gente vê alguns desdobramentos, tipo o que acontece na CBF no Brasil, que a CBF meio que escala os jogadores em função das empresas que os patrocinam. Mais ou menos esse tipo de coisa que está acontecendo aqui e todo mundo acha um absurdo. Nós brasileiros que amamos futebol também achamos absurdo quando acontece aqui no Brasil,
mas lá é algo assim, tipo, muito criminoso. Enfim, estou gostando bastante. Esta é a atualização de hoje. Me arrumei toda bonitinha pra fazer as fotos do Instagram e porque eu vou sair agora. Mas talvez no próximo take eu esteja um pouco cagada com o visual, tá bom? Mas eu volto pra falar como que tá a leitura. Pero créeme, mi socio, no se puede hacer negocio con un corazón roto. Hay que llorar, mil lágrimas hay que llorar. Solo tenemos la opción de escoger si es ahora o después. Va a doler, mil noches te va a doler. No hay amnistía ni gimnasia intelectual que te pueda liberar. Oiê, não apareci ontem, acho que eu nem comentei, mas São Paulo estava de feriado, então foi um final de semana prolongado. E ontem eu passei praticamente o dia inteiro lendo, terminei agora, vindo pro trabalho. E, gente, que livro legal! É interessante porque ele é a sequência de um livro perfeito. Então, existe uma comparação entre Azanghaziu e Bertal. Bertal é melhor. Mas esse livro é muito bom e aí prova que a história tinha mais camadas a ser exploradas, sim, né? Lá no primeiro livro, a Maia sofre uma violência sexual e ela é meio que acusada, não, ela é acusada de ter provocado o próprio estupro, né? E aqui nesse livro a gente tem a Maia superando isso, se conscientizando que ela não teve culpa. Tem um outro personagem lá em Bertal muito interessante, que você gosta muito dele de logo, assim, rápido, você gosta muito dele, que é o Almaty. O Almaty, ele é de origem árabe. Eu não sei se essa é a expressão certa para se falar, mas ele é de família muçulmana. Ele é de uma família humilde e ele só faz parte do time porque a mãe dele trabalha no clube como faxineira. E o Almaty é muito importante em Bertal para a solução do caso da Maia, mas também aqui ele ganha camadas muito interessantes. E eu achei muito interessante o autor dar essa voz para o personagem nessa sequência. Gente, eu terminei de ler o livro agora, vindo para o trabalho, e só pensava numa coisa. Ainda bem que eu já tenho o terceiro livro em mãos, e se eu soubesse que eu ia terminar vindo para o trabalho agora, eu talvez tivesse trazido o outro calhamaço junto para já começar a ler. Enfim, amei a leitura. Este foi um vlog de sucesso, só li coisa que eu adorei. Ai, felicidade quando isso acontece. E encerro esse vlog de sucesso aqui. Convido você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também. Posto fotos de todos os livros que eu leio. Um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura. Mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores. E lá no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler, tá bom? Mas se você não quiser passar em nenhum desses lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo. He estudiado muchos libros, destapado 1000 botellas buscando llegar al fondo. He consultado al espejo y he escuchado a 1000 pendejos con cara de inteligentes para concluir que no hay remedio, ni cercano ni remoto, para un corazón roto.